E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Maria e esse é o canal Você Pode. Um canal que tem como objetivo incentivar você a praticar a sua fé. Pessoal, o livro que eu trouxe hoje para o nosso bate-papo semanal é muito interessante. Eu trago a história de Jonas. A história de Jonas ela é meio confusa para certos historiadores, teólogos, para os estudiosos. Alguns encaram a atitude de Jonas, cada um de uma forma, uns como desobediência, outros. Eu gostaria que você viesse comigo e nós analisássemos qual é a atitude de Jonas para você, o que você acha. Então eu gostaria de convidar você a vir comigo para essa história. E depois você fala aí nos seus comentários o que você acha sobre Jonas. Então, não vamos perder mais tempo e vamos direto para a história. Vamos? Livro de Jonas, capítulo 1. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Diz assim, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, e embarcou nele, para ir com eles. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Porém, Jonas havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E os homens, indignados com Jonas, porque Jonas estava dormindo diante de tamanha tempestade, indagaram a ele: Quem és tu? De onde vens? A que Deus você serve? Por que nos sobreveio essa tempestade? Então resolveram lançar sorte sobre os marinheiros, sobre todos eles, e a sorte caiu sobre Jonas, de modo que quando chegaram até a Jonas para dizer que era a responsabilidade dele, Jonas não negou. Então, na mesma hora, Jonas disse: A culpa é minha. Eu desagradei ao meu Deus. Então, se vocês querem resolver esse problema, pegam e me lancem no mar. Porém, os marinheiros ficaram meio com medo de fazer aquilo com Jonas, porque quando ele disse que servia ao Deus Altíssimo, e conhecendo talvez a força desse Deus mesmo, que esses homens não serviam a esse Deus, mas temiam, então eles ficaram com medo de jogar Jonas no mar. Mas Jonas disse: Se vocês não me jogarem no mar, vão morrer todos. Então os homens pegaram Jonas e lançaram no mar, e a tempestade se aquietou no mesmo instante. Imediatamente deparou Deus um grande peixe para que tragasse Jonas, e o peixe tragou Jonas, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse grande peixe. E a Bíblia fala que estes homens que lançaram Jonas ao mar temeram tanto ao Senhor que passou a fazer sacrifício a Deus, o Deus Altíssimo, e fazer votos a Deus. Com certeza, estes marinheiros se converteram para o Deus de Jonas. Amém, pessoal?
Então, pessoal, para entender a atitude de Jonas, nós precisamos ir até a Nínive e entender por que Jonas não quis ir pregar para aquele povo de forma alguma. Então vamos entender qual é a rixa de Jonas com esse povo, que ao invés dele ir até a Nínive, ele pegou o navio ao contrário e foi para um outro lado. Era para ser para o norte, ele foi para o sul. Se fosse para o leste, ele ia para o oeste. Ele pegou um rumo totalmente diferente, fugindo da presença do Senhor. Foi o que ele pensou. Então vamos entender quem é Nínive, o que acontecia com essa cidade, por que ele odiava tanto. Nínive é nada mais, nada menos que a capital da maior potência mundial daquela época, que era mais ou menos no século 8, 9 antes de Cristo. Então esse exército assírio dominou todo o mundo naquela época, o mundo antigo. Então ela era a grande potência mundial. E os assírios eram conhecidos pela sua barbárie, pela sua crueldade, a forma que eles faziam com os seus capturados. Eles adoravam ver o sofrimento da pessoa, então eles faziam com que aquelas pessoas sofressem até a morte, torturando, e as torturas deles eram de cair o queixo de qualquer um, de sair até da alma do corpo. Imagina que eles pegavam uma pessoa viva e praticava aquela tortura do empalamento. Para quem não sabe, o empalamento é uma tortura que consiste em atravessar uma estaca no corpo da pessoa, que vai do ânus até a boca, para que essa pessoa morra sofrendo a dor. Agora, não dá nem para imaginar, né? E também tem o esquartejamento. Eles gostavam de fazer isso com a pessoa viva, esquartejá-la. Eles gostavam de arrancar o couro da pessoa, fazer o esfolamento vivo. Eles tinham a prática de cegar a pessoa, vazar os olhos do inimigo, para que quando fosse um rei, para que ele não reinasse mais, para que não tivesse, e deixava vivo para a vergonha, para que todos vissem a vergonha daquele rei. Então era um povo cruel, de maneira que eles pegavam e quebravam o dente da pessoa, quebravam as pernas, quebravam os braços, cortavam. E ainda, para ostentar aquelas coisas que eles faziam, ele ainda pintava as suas paredes, fazia os seus murais com fotos, desenhos das vítimas sofrendo, sendo esquartejada, sendo arrancada ao couro vivo, sendo empalada. Então cada parte do mural tem um desenho deles fazendo esse tipo de coisa, como eles ostentavam essa maldade, eles adoravam fazer o mal. Então é com esse povo aí que Jonas não queria salvar. Jonas achava que esse povo não tinha que ter redenção. Ele sofria porque Jonas conviveu com aquilo dentro da sua vida, no seu mundo. Os assírios entraram, destruíram o povo dele. O povo dele vivia sob o jugo dos assírios. Então Jonas cresceu odiando aquele povo. Então de repente Deus vem e fala para ele ir lá e falar com aquele povo. Ele achava que Deus não tinha que nem falar, que já tinha que destruir, exterminar por completo. Então Jonas não quis entender Deus. Ele simplesmente fugiu. Ele fugiu. Então é só para entender quem é Nínive, por que Jonas não quis ir lá e pregar para aquele povo. Ele preferiu morrer. Ele prefere a morte. Para você ver o ódio mortal que Jonas tinha de Nínive. Então, pessoal, muitos veem esse texto de Jonas como um profeta desobediente.
Ele fez o contrário dos outros profetas, como Oséias, que eu já falei sobre ele. Então, se alguém quiser rever a história de Oséias, conhecer, é só procurar aqui nos meus vídeos que vai encontrar. Então, os outros profetas, eles simplesmente iam ir lá e faziam o que Deus mandava. Mas já Jonas, não. Mas só que eu não vejo, lendo esse livro atentamente, eu não consigo ver desobediência aí em Jonas. Eu vejo uma outra qualidade em Jonas. Eu vejo caráter. Observa que Jonas, ele não gostava dos ninivitas. Pelo contrário, eles os odiavam. Então, como que você vai fazer uma coisa contra o seu próprio princípio, os seus próprios princípios? Então você vai sair de um lugar e lá e falar para essa pessoa que se ela mudar, ela vai ser salva. Mas um povo que te fez tanto mal, naquele momento, Jonas estava confuso. A mente dele estava entrando em parafuso. Ele estava desnorteado. Então, como que uma pessoa completamente desnorteada, ela vai lá e vai tentar fazer a coisa certa, se ela não está bem? Naquele momento, Jonas, ele estava precisando de ajuda. Ele precisava entender primeiro. Então, ele não saiu dali direto para fazer o que Deus mandou, porque ele precisava desse tempo. Ele não sabia o que fazer, ele se sentiu uma criança, sabe, sem saber o que fazer, no meio do nada, quando os pais abandonam ela num lugar e ela não sabe o que fazer. Então Jonas não sabia o que fazer, ele precisava entender aquele conflito dentro dele. Então, se ele fosse lá e dissesse para o povo, ele não ia estar sendo sincero com ele precisaria desse tempo, ele precisava resolver primeiro esse conflito que estava dentro da alma dele, que chorava. A alma de Jonas estava em fogo, em brasa. Jonas precisava resolver aquilo primeiro. Então, para mim, eu não vejo uma desobediência. Eu acho que ele teve uma consciência primeiro. Eu preciso entender o que está acontecendo. Entendeu? Para mim, eu vejo a história, o Jonas, dessa forma. Que me chama muita atenção nesse texto, que não é Jonas. Não. São os marinheiros. Perceba que os marinheiros não tinham nada a ver com Jonas. Não conhecia Jonas e nem o Deus de Jonas. Eram pessoas que viviam completamente aquém da vida de Jonas. Porém, nesse momento, eles entram no mesmo barco. Então, o que me chama a atenção? Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e de repente sobe uma pessoa no nosso barco, na nossa vida, que de repente começa a transformar a nossa vida numa grande tempestade, um maremoto. E você não entende. Só que, de repente, você começa a se sufocar com aquela pessoa, com os problemas dela, que você não tem nada a ver com isso. E você começa a se ver completamente imergido dentro do problema dessa pessoa, e de repente você olha para essa pessoa e ela está dormindo. Quer dizer, ela não está nem aí para o que te aconteça. Naquele momento ela só quer saber de fugir do problema dela, não importa quem é que está pegando esse problema. Então, o que os marinheiros fizeram? Chamaram aquele homem, acordaram ele do seu sono e falou para ele: pega os seus problemas e sai da nossa vida, e sai do nosso barco, porque se ele continuasse ali, eles iam morrer todos. Então, se essa pessoa que está trazendo todo esse transtorno para a sua vida, se ela não sair da sua vida, ela vai te levar para o fundo do poço. Então tem horas que a gente precisa pegar o que está nos destruindo e tirar fora da nossa vida, sabe? Arrancar e seguir a nossa vida como antes, como fizeram aqueles marinheiros.
a partir do momento que eles pegaram Jonas e lançaram o mar aquietou a fúria. E eles seguiram, e ainda, eles passaram a adorar o Deus de Jonas e a ter uma vida diferente. Mas por quê? Eles jogaram Jonas no mar. Mas se eles ficassem com Jonas ali, eles morreriam todos. Então, é só para pensar um pouco. Além do caráter que eu consegui ver em Jonas, perceba que Jonas foi honesto. Quando os homens perguntaram: o que faremos? Por que nos sobreveio tudo isso? Jonas podia dar uma de João sem braço, desconcertar, mas Jonas não. Ele disse na hora: eu sou o culpado. Ele pegou a culpa dele e jogou em cima dele mesmo e disse: eu sou o culpado. Ele sabia que no momento que ele dissesse aquilo, a vida dele estaria em jogo. Então, só que ele não teve medo. Jonas, ele simplesmente confessou: sou eu o erro e podem fazer o que vocês quiserem, me lança no mar. Quer dizer, Jonas se dispôs a pegar o seu problema e ir embora e deixar com que aqueles homens, isso daí para mim é uma atitude de coragem, não de covardia. Porque o Jonas, ele estava jogando a própria vida dele no mar. Aonde que Jonas estava sendo covarde? No caso, ele poderia deixar aqueles homens morrer, mas só que não. Ele preferiu se lançar ao mar do que ver aquelas pessoas morrerem por causa dele. Então Jonas não aceitou isso. Então ele, para mim, mostra mais um grande caráter de Jonas, uma grande qualidade de Jonas aí. Então, mais uma vez eu consigo ver caráter, consigo ver qualidade em Jonas, lendo esse texto atentamente. Entretanto, uma das maiores lições que eu encontro nesse texto é a onipresença de Deus. Que Deus, Ele está em todos os lugares. Jonas quis fugir da presença do Senhor, mas ele não conseguiu. Deus achava Jonas aonde Jonas queria que Jonas estivesse. Então não adiantava Jonas fugir da presença do Senhor. Deus está em todos os lugares. Não adianta você fugir de Deus. Não adianta você. Então, uma das provas disso foi quando ele estava dentro do ventre do peixe. Então Jonas ora para Deus e de lá ele fala que do fundo do abismo ele gritou por Deus e ele ouviu a sua voz. E mais um pouco à frente, no capítulo 2 ainda, ele diz também que quando desfalecia a sua alma, o Senhor, ele lembrou-se do Senhor. Quer dizer que não importa aonde você estiver, Deus, Ele te resgata, Ele te busca. Se Ele quer você para um propósito, Ele vai te buscar. Não importa para onde você fuja, mas Deus, Ele sempre vai te encontrar. E Jonas orou dentro do peixe, dentro do ventre do peixe. E ele disse que as algas envolveram até a sua cabeça. Ele disse que ele estava mais profundo do abismo e ele orou de dentro do peixe. Então Deus ordenou que o grande peixe vomitasse Jonas. Então jogou Jonas lá na areia, para que Jonas cumprisse com o seu propósito. E observa mais uma vez o que veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Saindo dali, Jonas, percebendo que não tinha jeito, mas só que agora ele já estava mais resolvido, depois do que ele passou, ele entendeu o propósito de Deus.
Então ele foi, seguiu para a grande Nínive, que era 3 dias de caminhada. E ele foi parando e falando: povo de Nínive, 40 dias e vocês não existirão mais. E ele foi falando, e cada lugar que ele chegava de Nínive, ele gritava: povo de Nínive, 40 dias e vocês não existirão mais na face da terra, todos vocês vão ser exterminados. E ele falava, e ele bradava em alta voz, porque ele queria ver o povo de Nínive ali destruído. Ele foi falar, ele foi. Porém, aconteceu uma coisa estranha para Jonas. O povo começou a lhe dar ouvidos. Aquele povo incrédulo, aquele povo ímpio, aquele povo mau, começou a ouvir a voz de Jonas, como se fosse o próprio Deus falando com aquele povo. Que o Espírito de Deus se apossou de Jonas. E Deus começou a falar através da boca de Jonas. Então, aquele povo viu aquele poder de Deus. E eles sabiam, com certeza, eles conheciam já de falar do Deus de Jonas. Porém, eles não quiseram pagar para ver. Então o povo foi se convertendo, até chegar aos ouvidos do rei. Quando o rei ficou sabendo dessa palavra que Jonas estava profetizando, que chegou até os ouvidos do rei, então o rei ordenou, naquele momento, que todos da cidade que fizessem sacrifícios, que pegassem suas roupas, que rasgassem suas roupas, vestissem panos de sacos, que nem os seus bois, nem suas ovelhas, seus animais iriam para o pasto. Então, que todos iam fazer em comum acordo, um jejum, que eles iam adorar a Deus, ao Deus de Jonas, e pedir clemência para o Deus de Jonas. O povo se converteram, eles aceitaram o Deus de Jonas, eles temeram a sua extinção por completo e creram de fato que Deus ia fazer aquilo com eles. E eles acreditaram tanto que essa crença chegou até Deus, que não teve coragem. Quando chegou os 40 dias, Deus não teve coragem de exterminar o povo. Deus os abraçou. Deus os perdoou dos seus maus caminhos, porque eles se arrependeram. E eles passaram a viver o Deus de Jonas. Impressionante, né? Mas isso não deixou Jonas contente, não. Jonas ficou para lá de enfesado. Jonas ficou irado. Então ele olhou para Deus e disse assim, como uma criança birrenta, porque Jonas é birrento. Então Jonas olhou para Deus e falou assim, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, conhecendo a sua grandeza, a sua misericórdia. Eu sabia que quando esse povo, eu falasse para esse povo que eles iam morrer, que eles iam ser exterminados, que o Senhor ia se compadecer deles. Eu sabia. Então olha só o que o Senhor fez. Eu saí de lá, fiz tudo isso, e depois o Senhor me fez vir aqui e falar para esse povo, e agora o Senhor os perdoa, e agora o Senhor não vai executar esse povo, não vai fazer nada, e simplesmente assim? Então não é assim que acontece? Jonas ficou demasiado irado com Deus, e bateu o pé, e ficou birrento, e ficou bravo com Deus. Então ele disse, eu vou ficar na cidade aqui, bem aos arredores aqui, ó, e vou colocar aqui, estender uma tendazinha lá de uns ramos que ele encontrou lá, e fez lá um lugar para ele se esconder. Eu vou ficar aqui vendo o que vai acontecer com a cidade, porque não é possível. Ele estava indignado. Então, enquanto ele dormia profundamente, porque Jonas gosta de dormir, hein? Jonas dormiu
Enquanto Jonas dormia, Deus fez nascer uma planta. E aquela planta com uma copa tão grande, tão enorme, com uma sombra. E quando Jonas acordou, Jonas viu aquela planta. E então ele disse: agora sim dá para mim ficar aqui esperando a destruição desse povo, né? Então eu vou deitar aqui, vou dormir e vou esperar até que esse povo seja exterminado. Então Jonas novamente dorme. Enquanto Jonas dorme, o Senhor envia vermes para comerem a planta. Então ela vai e destrói aquela árvore numa noite. E quando Jonas ainda dormia, achando ele que estava dormindo debaixo da grande copa, então Deus lançou um vento forte para acordar Jonas. E Jonas acordou. Mas quando Jonas acordou, para surpresa dele, a árvore não estava mais ali. Então Jonas ficou irado, bateu o pé, olhou para Deus e falou: o que é isso que fizestes? Como assim? O Senhor destruiu a minha árvore? Como o Senhor fez isso? Então me mata logo. Pediu Jonas para Deus matá-lo por causa da planta. Porque estava indignado que Deus arrancou a planta dele. Falou assim: como o Senhor tirou a minha árvore daqui? Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero que o Senhor me extermine. Então Deus, olhando Jonas com piedade, com amor, Deus tentava explicar para Jonas e disse para Jonas: Jonas, você está certo disso, Jonas? Presta atenção, Jonas. É razoável essa sua ira contra mim? Por causa de uma planta, Jonas? É razoável você me aborrecer por causa dessa planta, Jonas? É sim, eu quero morrer. Eu não aceito. O Senhor tirou essa planta de mim. O Senhor... Eu tô com raiva mesmo. Se o Senhor quiser me matar, o Senhor me mata. Eu tô irado. Então Deus olhou para ele e falou assim: Jonas, presta atenção, Jonas. Essa árvore não te custou nada. Ela nasceu num dia e no outro morreu. Acabou. E você não teve nenhum trabalho para plantar essa árvore, Jonas. Essa árvore apareceu porque eu coloquei aí e tirei. E aí, você, Jonas, está me questionando por eu ter livrado todo um povo que nem sabia se estava fazendo o que é certo ou errado, porque nunca foi dito a eles. É razoável essa sua ira, Jonas? Pensa bem, Jonas. Pensa se é correto isso. Esse povo se arrependeu. Eles se voltaram para mim. Enquanto você está aí de birrinha por causa de uma árvore. Presta atenção. Então, Jonas com certeza deve ter entendido que Deus, qual era o plano de Deus ali com aquela cidade. Então, o que eu entendo com essa história de Nínive? Porque Deus deu a oportunidade para esse povo se arrepender. Perceba que Deus não disse para eles: se vocês se arrependerem. Não. Deus mandou dizer que eles seriam exterminados. Porém, aquele povo nunca tinha falado com Deus da maneira que Jonas disse. Nunca chegou a palavra do Senhor para aquele povo antes. Então, eles não conheciam a Deus. E a palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que toda criatura não deve negar ignorância. Se não deve negar ignorância, é porque já lhe foi dito. Então tem que ser pregado para esse povo, tem que ser dito, para dar a oportunidade da pessoa saber se segue um caminho ou se não segue. Porque se eu não sei que isso é errado, ou que aquilo é errado, então eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado.
Mas desde que a palavra vem até mim, diz: olha, isso é errado, não agrada a Deus. E se você continuar assim, eu não vou gostar. Então eu teve a oportunidade dessa palavra vir até mim. Quantas vezes nós vemos uma pessoa que já cometeu muitos crimes, coisas horríveis, horrendas mesmo, e de repente até toca no nosso coração para falar de Deus para aquela pessoa. Mas então primeiramente vem um julgamento por trás. Ah, não, essa pessoa não merece perdão não, o que ela fez? Acha, ela judiou de uma criança, ela feriu um velhinho, ela matou pessoas, por nada, por causa de uma droga, por causa disso, por causa daquilo. Essa pessoa não tem que ter compaixão nenhuma. Então nós julgamos essa pessoa antes mesmo de Deus, sabe? Nós somos os juízes dela, em vez de nós levarmos essa palavra até ela e deixar que ela decida se ela vai seguir o Deus que eu estou falando ou não. Nós simplesmente já impedimos ali, cortamos a raiz. Nós não temos esse amor no coração muitas das vezes. E o que Deus quer da gente? Sendo um profeta dele, sendo qualquer pessoa que Deus usar para levar a palavra, seja ela quem for. Se Deus tocou no seu coração para falar para uma pessoa, fala. Deixa que o resto Deus toma conta. Você faz somente a sua parte. Se essa pessoa não aceitar a palavra, não tem problema. Mas o importante é que você levou a palavra dela, seja ela quem for, o criminoso que seja. O que é importante é que você está fazendo a sua parte para a obra de Deus. Então, eu entendi que o que Deus quer falar nesse texto de Nínive, que era um povo completamente desequilibrado, um povo maldito, mas que não conhecia. E o interessante é que mais para frente, esse povo, olha só, esse povo que Deus abraçou, que Deus perdoou, toda essa geração amou a Deus. Porém, as gerações seguintes que foram nascendo, foram esquecendo do que Deus fez e foram ficando piores, foram ficando ruins e cada vez piores. Mais ou menos um século e meio, mais ou menos, eles voltaram a fazer tudo aquilo de novo. Todas aquelas maldades, só que com uma proporção bem maior. Então, Deus enviou outro profeta, um profeta Naum, para exterminar, para avisar que eles seriam exterminados. Só que dessa vez não houve perdão. Dessa vez não, dessa vez Deus exterminou. Foi quando o exército babilônico, que foi de Nabucodonosor, e então ele veio com os medos e o babilônico, o império, se uniu e destruiu o império assírio. Então acabou, exterminou aquele povo depois de muito tempo. Mas naquele momento, quando Deus pregou lá atrás, eles aceitaram. Então aquele povo viveu em paz. Então eles também não são responsáveis pelos os que vêm depois. Quer dizer então que eu acredito, como diz na palavra, que a salvação ela é individual. Então se você veio a palavra para você e você cumpriu e fez o que Deus quer, então se a pessoa que vem após você não cumprir, ela vai pagar por isso. Então essa preocupação não é nossa. A preocupação da gente é, quando a palavra vier até a gente saber o que fazer. E quando você levar essa palavra até a pessoa, ela saber o que fazer. Então, Deus está colocando todas as cartas na sua própria mão, tirando da dele. Ele está te dando a oportunidade que deu para cada um. Como ele tinha dado oportunidade aos filhos de Israel, os povos de Judá. E o povo traíram Deus várias vezes, por isso eles foram subjugados por outras nações, porque eles mesmos, o que tiveram ali, que nasceu daquele berço de Deus mesmo, de Abraão, que veio daquela fé, eles conseguiram fazer o que era mal perante os olhos de Deus. Imagina um povo que nunca ouviu falar em Deus. Então, pessoal, medita bem nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração de alguma forma. Amém? Antes de terminar
aqui o texto, eu gostaria de fazer uma observação sobre Jonas. Eu tenho certeza que se ele estivesse vivo, quando o império ruiu, que o império babilônico veio e destruiu os assírios, ele disse assim: tá vendo, Deus? Eu não falei que esse povo não prestava? Eu tenho certeza que ele falaria isso para Deus do jeito que ele era birrento. Mas então, às vezes eu pergunto, por que Deus escolheu um profeta tão birrento para enviar a palavra dele para aquele povo? Porque eu tenho certeza que se fosse outro profeta, não ia ter a mesma conotação. Não ia. Então, toda essa coisa que Jonas fez de fugir, então tudo isso fez parte do repertório para que Deus colocasse isso na palavra dele. Então, eu acho que cada pessoa, Deus usa ela da forma que ela é, do jeitinho que ela é, Deus usa você. Então não importa se você é tímido, se você é bravo, se você é birrento, se você como se diz, não importa a sua natureza, o que importa é o seu caráter. Então Deus, ele vai usar você do jeitinho que você é, que nem Deus usou Jonas. Então Jonas birrentinho, e ali foi tão usado por Deus, e Deus, eu tenho certeza que amava Jonas. Amém, pessoal? Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, que a bênção do Senhor esteja com todos vocês. Muito obrigada. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Então, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Pessoal, muito obrigado mesmo por ter permanecido aqui comigo até o final. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye.